Um livro de suspense com um drama familiar super envolvente. E eu estou falando do livro A Última Coisa que Ele Me Falou. E se você tem interesse em saber mais da história e da minha experiência de leitura, é só assistir o vídeo até o final. E antes de continuar, aqueles avisos que vocês já sabem, mas é super importante lembrar, principalmente agora no comecinho do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e algo assim, bem rapidinho, não custa nada, um clique você deixa o seu like. E quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. Segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades dia a dia, tudo em tempo real. E eu vou deixar aqui abaixo na descrição links para você ter acesso a todos os projetos do Singular. Temos grupo de estudo bíblico, 2 clubes de leitura, um das Singuletes Literárias, a nossa meta é de ler um livro cristão por mês, e o segundo da Singulete Temática. Durante um ano, a nossa missão é de fazer a leitura e o estudo de um tema em específico. E o tema escolhido para essa jornada é Feminilidade Bíblica versus Feminismo. Temos também o Guia de Estudo Bíblico com base no método indutivo do livro de Ruth, um ótimo material para te auxiliar no estudo, se você deseja conhecer mais da história bíblica. Então, acessa os links aqui abaixo, deixar também o nosso site idsingular.com para você conferir em mais detalhes todos os projetos. O livro A Última Coisa que Ele Me Falou, escrito pela Laura Dave, é da editora Intrínseca. O livro tem em torno de 395 páginas e eu preciso mencionar que essa edição maravilhosa, a diagramação perfeita do jeitinho que eu gosto, com espaço, as letras no tamanho, ó, maravilhoso. Para quem sofre de miopia e astigmatismo, essas fontes grandes, elas são maravilhosas. Além do mais, a folha é amarelada, enfim, só detalhes positivos sobre esse livro. É a primeira vez que eu leio algo da autora, até então não a conhecia e eu adorei bastante a experiência. Eu vou estar compartilhando melhor com vocês. Esse livro, ele foi adaptado recentemente para uma série na Apple TV. Assisti a série também. Como eu mencionei, o livro envolve um drama familiar. Aqui vamos conhecer a família de Owen, Hannah e Bailey. Owen é casado com Hannah e tem uma filha de 16 anos, a Bailey, do seu primeiro casamento. Simplesmente, em um certo dia, ele vai levar a filha para a escola e desaparece. Até então, Hannah, sua esposa, ela não desconfia de nada. É só mais um dia comum, que até então não tinha percebido que ele estava desaparecido. Até que ela começa a mandar mensagem para ele, a ligar e sem respostas. E ela começa a ficar desesperada e perceber que tem alguma coisa muito estranha nisso. Algumas horas se passam, Hannah continua tentando entrar em contato com Owen e sem sucesso, até que uma garotinha aparece na sua casa e entrega um bilhete dizendo que o Owen tinha mandado ela entregar. E aí Hannah, sem entender absolutamente nada, pega aquele bilhete. Quando ela abre, está escrito com as letras dele: proteja ela. Aí imediatamente ela entende que ele está se referindo a Bailey, sua filha. Importante ressaltar que a Bailey perdeu a sua mãe quando ela era bem pequenininha, então ela não tem muitas memórias assim da parte mais materna. Ela cresceu com o pai, então ela tem um sentimento muito apegado e próximo a ele. Então quando o seu pai decide seguir com a vida e começar um relacionamento com a Hannah, a Bailey ela não gosta muito disso e acaba tendo uma certa resistência. Então, enquanto Bailey tem dificuldade em aceitar Hannah como a nova integrante da família, Hannah tenta de tudo fazer com que a sua relação com Bailey seja saudável, seja de amigas. Deseja ser para Bailey aquilo que ela não teve. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a história da Hannah e perceber que ela não teve a figura materna tão presente em sua vida. Então ela tenta fazer algo diferente com a vida da Bailey. Em um dia, praticamente tudo acontece. Owen desaparece, Hannah recebe um bilhete super enigmático e algumas notícias começam
começam a se espalhar. Hannah descobre que o lugar onde Owen trabalhava estava sendo investigado pelo FBI por conta de corrupção. Tudo indica que Owen está fugindo da polícia e talvez esteja envolvido em algumas coisas. Mas será que ele seria capaz de abandonar a sua família e tudo que tem? Em busca de respostas, Hannah começa a descobrir que o desaparecimento do marido vai muito além do que o problema no trabalho, mas que o homem a qual ela casou não existe. E é então que a investigação começa. Hannah e Bailey se unem em busca de descobrir o que verdadeiramente aconteceu com Owen. E o que elas descobrem vai mudar completamente suas vidas. E isso é tudo que eu posso compartilhar com vocês, sem dar spoiler para não estragar a experiência de leitura de cada um. Como eu mencionei, primeira vez lendo algo da autora e também a primeira vez lendo um suspense que envolve um drama familiar. Eu achei super interessante, eu gostei muito dessa junção. E aqui a gente vai ter um pouco dos aspectos emocionais, entendendo a composição da família e, óbvio, a pitadinha de suspense, mistério, investigação que a gente gosta. Eu amei a escrita da autora, os capítulos eles são curtos e ela escreve de uma forma que te instiga a querer continuar lendo. Durante a narrativa vamos ter alguns momentos no presente e alguns momentos no passado, que são as lembranças da Hannah com o seu marido e com a sua família, o que vai nos dar um contexto para entendermos quem ela é, a sua história e o seu relacionamento com Owen. É importante ressaltar que ela é a personagem principal, então a gente vai acompanhar a história com base nos seus pensamentos, lembranças, na sua ótica sobre a situação. Por mais que o Owen não apareça diretamente, afinal, né, ele tá desaparecido, as lembranças da Hannah vai nos dar uma perspectiva sobre quem ele é. Então a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele, não dá para compreender 100%, né, o que ele pensa, suas motivações, porque a gente vai estar através da ótica da Hannah. Mas ainda assim, é suficiente para compreendermos a participação dele na história. Sobre a Bailey, abrindo um parênteses, eu não costumo gostar muito da forma como alguns autores acabam descrevendo os personagens que são, né, nessa fase aí da pré-adolescência, adolescente, sei lá, eu acho que às vezes é uma coisa muito assim forçado para trazer aquele estereótipo, aquele perfil do adolescente rebelde. Só que nesse livro, a forma como a autora escreve, eu gostei bastante, até me identifiquei com adolescente em alguns aspectos e eu não senti, sabe, aquela coisa de, pai, que menina chata, aquela adolescente chata, sabe? Mas eu até gostei, assim, de alguns posicionamentos dela. Eu achei ela bem compatível, talvez até um pouco mais madura do que a sua idade, né, de 16 anos. Então, sobre a construção dos personagens, nota 10 de 10, eu achei assim muito incrível a forma como a gente vai conhecendo eles, os aspectos do passado que nos ajuda a entender também algumas motivações, enfim. Então, foi um dos aspectos que eu amei nesse livro. Os primeiros capítulos vamos entendendo a situação atual e eu percebi que, nossa, eu já tava em, sei lá que capítulo, muitas páginas aí seguiram, muita coisa aconteceu e quando eu fui ver, gente, tudo tinha sido em um dia. Parecia que naquele dia a pessoa viveu várias vidas, porque não é possível, muita coisa aconteceu. Então é um livro que ele é bem dinâmico também, tem aquela ação, aquela adrenalina, algo que eu gostei bastante. E conforme a história segue, muitos segredos vão sendo revelados, tem muita reviravolta, conforme elas vão descobrindo, uma pista vai levando a outra e no final muitas coisas realmente, né, saem aí do planejado. Sobre o final, o que eu posso dizer é que não tem clichê, então é algo assim bem mais voltado para a realidade. Eu sinto que ele não foi triste, mas também não foi feliz, sabe? Aquele final felizes para sempre. E são coisas que vão sendo construídas, meio que dá a entender que esse final iria acontecer. A realidade da situação na história. Então é algo que, tipo, eu não fiquei decepcionada. Tipo, eu fiquei naquela coisa assim, sabe? Porque eu sou a favor da família, a favor da união, do amor, enfim. Mas
Mas é isso, né? Não vou falar muito não, para também não estragar aí a experiência. Importante ressaltar que é um livro crente-friendly, se é que eu posso colocar nessa categoria, né? Para quem não sabe, basicamente eu defino livros crente-friendly como aquele livro que não tem cenas de sexo, não tem nada de coisa sobrenatural, não tem aqueles palavrões, palavras de baixo calão, coisas que vão estar completamente quebrando, né, os princípios assim cristãos. Óbvio que também não é pra gente esperar espiritualidade, aprendizados espirituais de um livro que a sua proposta é ser secular, né? Mas eu estou indicando por ser um livro de suspense bem levinho, tem aquele mistério, investigação, o foco acaba sendo isso, também a compreensão da constituição dessa família. E aqui dá para perceber alguns princípios e valores, dá para entender um pouco mais sobre o aspecto da maternidade. Com alguns personagens eu pude perceber que as nossas escolhas, elas geram consequências. E quando estamos falando de família, aquilo que eu decido não impacta mais só a mim, mas a família como um todo. E isso eu acho que foi uma das coisas que mais ficou forte, assim, na minha experiência de leitura, aquilo que eu consegui absorver do livro, porque de fato, quando você está em família, suas decisões têm que ser pensando em cada membro, atender a necessidade de cada um, e às vezes é necessário você sacrificar, o autossacrifício pelo bem da família. E assim, eu amei a experiência de leitura, principalmente por saber que tem a série na Apple TV, então eu li com toda aquela expectativa de será, meu Deus, que essa adaptação realmente vai ser boa ou não. Então assim que eu finalizei, no mesmo dia, eu comecei a assistir a série. E assim, gente, quando eu vi que o livro foi adaptado pela Apple TV, já tem aí um selo de qualidade, porque as produções deles são incríveis demais e dá pra você perceber, sabe, que teve um investimento, um cuidado em todos os aspectos. E quando eu vi que esse livro esteve no clube de leitura da Reese Witherspoon, eu acho que é assim que fala. Pra quem não a conhece, é aquela atriz que fez o filme Legalmente Loira. Pois é, ela já fez outros, né, óbvio, mas esse filme eu acho que é o mais marcante, assim, pra mim. E eu descobri que os livros que ela escolhe, normalmente ficam tudo hypados. Ela tem, eu acho que um bom dedo, assim, de escolha. E mais, ela tem uma produtora também, e quando ela seleciona alguns livros pra fazer a produção, é tipo muito de qualidade, e deu pra poder perceber, né, isso através da série. O que eu ouvia era, se o livro adaptado esteve no clube de leitura da Reese, ele tem selo de qualidade e confiança, e muito mais, se a produção daquela série ou filme foi através, né, da empresa dela, enfim, aí que a gente pode descansar e confiar, porque ela tenta ao máximo trazer as coisas bem próximas, né, do que está no livro. E assim, eu achei a adaptação 90% próxima do livro. Eu assisti a série e também, né, o fato de ter lido recentemente, as falas estavam frescas na minha mente, eu conseguia perceber. Então tem muita dessa semelhança de algumas falas serem exatamente a que estão no livro. E pra mim é algo assim muito gostoso, sabe? Depois que você lê, conseguir identificar essas coisas. A escolha do elenco foi incrível. Eu agora não consigo mais pensar nos personagens de uma forma diferente do elenco da série. Então toda vez que eu penso Owen, Bailey, Hannah, é exatamente o jeito dos personagens, a característica física. Então eles foram muito certeiros em tudo isso. E por último, o cenário maravilhoso. Gente, filmagens incríveis, são coisas que eu gosto de observar também, e eu acho que dá uma vida assim. Então eu amei tanto a experiência lendo o livro, como também a experiência assistindo a série. E aí vai a pergunta que provavelmente vocês podem me fazer. Mário, o que é que você prefere primeiro, né? Ler o livro, assistir a série, ou assistir a série e depois ler o livro? Gente, ler o livro sem sombra de dúvidas. Eu prefiro me decepcionar depois, assistindo uma série, e perceber que aquela série não foi quase nada adaptada do livro, sabe? Do que eu assistir a
a série e depois eu ler o livro, sabe? Não, eu prefiro ter a experiência da leitura do livro, até porque eu gosto, sabe, de usar a minha imaginação ao máximo, e eu acho também que quando você assiste a série primeiro, você acaba ficando um pouco enviesada pela descrição dos personagens, do ambiente, enfim, e aí quando você lê, talvez seja difícil você criar ali, né, na imaginação, quem são os personagens, o ambiente, com base, sabe, naquilo que você está lendo. Não sei se deu pra entender. Então, se eu puder recomendar faça a leitura do livro e depois assista a série na Apple TV. E eu acredito que vai ser uma ótima experiência. Falei tantas coisas positivas desse livro e não dei 5 estrelas. Pois é, gente. Mas foi simplesmente pelo motivo de eu não senti que ele se tornou um favorito. Sabe, eu não tive aquela emoção assim de tipo, meu Deus do céu, a ponto de chegar e colocar ele como um favorito. Mas isso não significa que não seja bom, né? Óbvio. Então eu tô dando aí 4 estrelas para esse livro. Eu acredito que ele é maravilhoso em diversos aspectos. É só uma questão pessoal mesmo. Então é isso, espero que tenham gostado. Se você já leu o livro, comenta aqui abaixo que eu quero muito saber. Se você já assistiu a série, me diz se a adaptação está próxima ou não, que eu quero muito saber a sua opinião. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Desde já eu super te agradeço. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.